Por décadas, uma imagem definiu a maior amizade de Hollywood. Dois homens rindo enquanto saltavam de um penhasco, desafiando a morte com um sorriso. Mas por trás daquele momento icônico de Butch Cassidy e Sundance Kid, havia uma história que o mundo desconhecia. Era um laço de 50 anos, construído não apenas em sets de filmagem e fama compartilhada, mas também em batalhas privadas e tragédias não reveladas. Agora, e após anos de silêncio, a verdade finalmente vem à tona, não por meio de tabloides ou livros de memórias, mas sim pelo próprio homem que a viveu, Robert Redford. Antes de serem Butch e Sundance, eles eram apenas dois garotos de extremos opostos da América, vivendo vidas completamente diferentes. Um seguia as regras, o outro as quebrava. Um era moldado pela ordem e pelo dever, o outro pela rebeldia e pela inquietação. Seus caminhos nunca deveriam ter se cruzado, mas ambos caminhavam para o mesmo destino. A história de Paul Newman começou nos tranquilos e confortáveis subúrbios de Shaker Heights, Ohio. Nascido em 26 de janeiro de 1925, ele era filho de Arthur Newman, coproprietário de uma bem-sucedida loja de artigos esportivos. Era uma vida estável de classe média e, desde jovem, Paul demonstrou um talento criativo. Com apenas 7 anos, ele interpretou o bobo da corte em uma produção escolar de Robin Hood. Aos 10, já se apresentava no Cleveland Playhouse, um sinal claro do talento que aguardava para ser descoberto. Seu caminho parecia claro e direto, fruto de sua educação organizada e moral. Mas então, o mundo entrou em guerra e a vida de Paul Newman mudou para sempre. Em 1943, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos com a esperança de se tornar piloto. Foi enviado para o programa V-12 da Marinha, na Universidade de Yale, mas um exame físico de rotina revelou um segredo que seus famosos olhos azuis escondiam. Ele era daltônico. Seu sonho de voar havia acabado. Em vez disso, foi treinado como operador de rádio e artilheiro traseiro de bombardeiros torpedeiros. Estacionado no Pacífico, sua unidade, a do terceiro oficial de rádio de aviação Newman, foi designada para o porta-aviões USS Bunker Hill, pouco antes da brutal Batalha de Okinawa. Então, o destino interveio. No dia em que deveriam decolar, o piloto de Newman desenvolveu uma grave infecção de ouvido, impedindo toda a tripulação de voar. O restante do esquadrão voou para o porta-aviões sem eles. Dias depois, o USS Bunker Hill foi atingido por 2 aviões kamikazes, e os homens com quem haviam treinado sofreram perdas devastadoras. Paul Newman sobreviveu graças a uma simples dor de ouvido. Essa experiência de quase morte, esse momento de pura sorte, o acompanharia pelo resto da vida, moldando o homem que ele se tornaria. Enquanto Newman aprendia sobre dever e destino na Marinha, Robert Redford aprendia lições diferentes nas ruas da Califórnia. Nascido em Santa Mônica em 18 de agosto de 1936, sua infância foi bem diferente da tranquilidade e estabilidade de Shaker Heights. Seu pai trabalhava muitas horas, primeiro como leiteiro e depois como contador, e a família se mudou para Vancouver, Nova York, um lugar que Redford mais tarde descreveu como um mar de lama cultural. Ele era um garoto inquieto, sardento, que se sentia preso pelo tédio da vida suburbana. Para escapar, tornou-se um rebelde, escalando prédios e roubando calotas apenas pela emoção. Mas seu espírito rebelde foi testado cedo. Aos 11 anos, Redford contraiu uma forma leve de poliomielite. Não foi grave o suficiente para exigir um pulmão de aço, mas foi o bastante para deixá-lo acamado por semanas. Um período de imobilidade forçada para um garoto que só queria se mexer. Essa experiência, essa batalha inicial, apenas alimentou seu desejo por ação e aventura mais tarde na vida. Ele se destacou nos esportes e ganhou uma bolsa de beisebol para a Universidade do Colorado. Mas seu espírito rebelde o acompanhou. Ele começou a beber, a faltar às aulas e acabou sendo expulso do time, perdendo sua bolsa de estudos. Perdido e desiludido, ele vagou pela Europa, tentando se encontrar como pintor, antes de finalmente chegar a Nova York para estudar atuação, uma profissão que antes considerava ridícula. Um era um herói de guerra que escapou da morte por pouco e voltou para estudar teatro com o auxílio do programa G.I. Bill. O outro era um universitário que abandonou os estudos
e se autodenominava um fora da lei que se tornou ator por acaso. Eram dois lados da moeda americana, forjados por experiências completamente diferentes, e em Hollywood, seus dois mundos estavam prestes a colidir. Em 1968, Paul Newman era mais do que uma estrela de cinema. Ele era um ícone. Com filmes como O Homem que Fazia Milagres e Rebeldia Indomável, era um dos maiores nomes do mundo. Robert Redford, por outro lado, era relativamente desconhecido. Seu maior feito foi estrelar ao lado de Jane Fonda na comédia romântica Descalços no Parque. Ele era um ator que trabalhava, mas estava longe de ser uma estrela. Então surgiu um roteiro chamado Butch Cassidy em Sundance Kid. Redford o leu e soube instantaneamente que o papel de Sundance Kid era perfeito para ele. Isso despertou aquele espírito rebelde e inquieto que ele carregou por toda a vida. Mas o estúdio 20th Century Fox tinha outros planos. Eles queriam uma estrela do porte de Newman para interpretar Sundance, e Redford não estava na lista. O diretor, George Roy Hill, lutou por ele, mas o estúdio não cedeu. Forçaram Hill a se encontrar com outros atores renomados, mas ele sabia que Redford era o escolhido. O impasse continuou por meses. O estúdio tentou de tudo para manter Redford fora do filme. Finalmente, tudo se resumiu a um homem, Paul Newman. Ele tinha o poder de fazer o filme ser produzido e o poder de escolher seu co-protagonista. Ele e Redford se encontraram no apartamento de Newman em Nova York. Newman ouviu as preocupações dos estúdios e então tomou uma decisão que não só mudaria a carreira de Redford, como também forjaria um laço de lealdade que duraria a vida toda. Ele enfrentou os chefões do estúdio e disse que queria trabalhar como um ator, não apenas com mais uma estrela. Ele colocou sua própria reputação em risco por um homem que mal conhecia. Redford diria mais tarde que não sabia quantas pessoas em Hollywood teriam feito isso. A maioria teria dado ouvidos aos seus agentes ou aos poderosos do estúdio. Mas Newman era diferente. Seu apoio foi o único motivo pelo qual Redford foi escalado para o filme. Foi um ato de integridade que Redford jamais esqueceu. Ele disse: "Sempre senti que devia isso a Paul." Esse momento se tornou a base da amizade deles. Não se tratava de fama ou dinheiro. Tratava-se de respeito pela arte. Newman viu algo em Redford que o estúdio não viu. Uma dedicação compartilhada ao trabalho que ia além da superfície de Hollywood. O estúdio finalmente cedeu, mas com uma última condição. Como Newman era a estrela maior, insistiram em mudar o título. O filme se chamaria originalmente The Sundance Kid and Butch Cassidy, mas para apaziguar o estúdio, inverteram os nomes, colocando o personagem de Newman em primeiro lugar. Foi um pequeno preço a pagar. Os dois homens finalmente se uniram na tela e uma parceria lendária nasceu. No set de Butch Cassidy e mais tarde de The Sting, a amizade deles ganhou um ritmo único. Quando as câmeras estavam ligadas, eles eram os profissionais por excelência. Ambos vinham do teatro e da televisão ao vivo e compartilhavam um profundo respeito pela arte da atuação. Newman era conhecido por seu intenso envolvimento e por gostar muito de ensaiar. Eles passavam horas aprofundando-se em seus personagens, desafiando um ao outro para aprimorar cada cena. Mas no momento em que o diretor gritava "corta", uma dinâmica diferente tomava conta. Eles eram, como Redford descreveu, atores fundamentalmente americanos, cheios de irreverência, diversão e um desejo constante de superar um ao outro. A relação entre eles, no início das filmagens, tinha suas próprias regras. Redford tinha que rir de todas as piadas horríveis de Newman, e Newman tinha que tolerar os atrasos de 10 a 15 minutos de Redford. Newman chegou a dar a Redford uma almofada bordada com a frase "pontualidade é cortesia de reis", brincando que o amigo havia perdido a pontualidade em algum momento entre o primeiro e o segundo filme. Essa rivalidade divertida era a maneira que eles encontraram de manter os pés no chão. No mundo que os tratava como ícones, eles precisavam de uma maneira de lembrar um ao outro e a si mesmos, que eram apenas dois caras. Redford explicou que se você é visto como um ícone, precisa de um mecanismo para se autodestruir e manter o equilíbrio. Para eles, esse mecanismo era uma guerra de pegadinhas épica e prolongada. A mais lendária dessas pegadinhas girava em torno da paixão de Newman por corridas automobilísticas. Depois das filmagens de Butch Cassidy, Newman pegou um Porsche que pertencia a Redford para dar uma volta
e se apaixonou instantaneamente por corridas. Ele ficou realmente muito bom em reflexos incríveis, mas falava tanto sobre isso que deixou Redford louco. Então, para o aniversário de 50 anos de Newman, Redford decidiu mandar um recado. Ele foi a um ferro velho em Connecticut, encontrou a carcaça de um Porsche completamente destruída, mandou embrulhá-la para presente com uma fita e a entregou na varanda de Newman com um bilhete que dizia: "Feliz Quinhuesuso aniversário". Newman não disse uma palavra sobre isso. Por semanas, só houve silêncio. Então, um dia, Redford chegou em casa, na casa alugada que morava lá, e encontrou um caixote gigantesco e incrivelmente pesado no meio da sala de estar. Era tão pesado que amassou o assoalho. Lá dentro, o Porsche estava esmagado, reduzido a um cubo sólido de metal derretido. Newman havia se vingado, mas Redford não havia terminado. Ele mandou transportar o bloco de metal para um amigo escultor e encomendou uma obra de arte. Descreveu-a como uma escultura realmente feia. Depois, fez com que fosse secretamente jogada no meio do jardim impecável de Paul Newman. Até o dia da morte de Newman, nenhum dos dois jamais trocou uma palavra sequer sobre o Porsche com o outro. O cubo ou a escultura. A piada era tão perfeita que qualquer palavra a teria arruinado. Era uma prova de uma amizade que, como disse Redford, não precisava de muitas palavras. Enquanto o mundo assistia às risadas, às brincadeiras e à magia na tela, uma conexão mais profunda e sombria se formava entre os dois homens, enraizada em uma espécie de tragédia paralela que poucos conheciam. Tanto Robert Redford quanto Paul Newman carregavam um fardo pessoal que definiria secretamente suas vidas. Ambos perderam um filho. Em 1958, o jovem Robert Redford casou-se com Lola Van Vagan, uma estudante universitária de Utah. Eles estavam apenas começando a vida, levando uma vida tranquila, longe dos holofotes de Hollywood. Em setembro de 1959, nasceu seu primeiro filho, um menino chamado Scott Anthony Redford, mas a alegria deles durou pouco. Apenas 2 meses e meio depois, em 17 de novembro de 1959, o bebê faleceu vítima da Síndrome da Morte Súbita Infantil, SMSI. Foi um golpe devastador, uma dor íntima que Redford raramente comentava publicamente. Ele e Lola ficaram a viver a dor de uma perda inimaginável, muito antes de ele se tornar o Sundance Kid. Quase 2 décadas depois, a tragédia atingiu a família de Paul Newman de uma forma dolorosamente semelhante. Newman teve um filho de seu primeiro casamento com Jackie Witt, e seu nome também era Scott. Scott Newman cresceu sob a imensa sombra de seu pai mundialmente famoso. Ele tentou seguir seus passos, tornando-se ator, mas lutou contra a pressão de ser filho de Paul Newman. Certa vez ele disse: "É um inferno ser filho dele. Eu não tenho os olhos azuis dele. Eu não tenho o talento dele, eu não tenho a sorte dele, eu não tenho nada, esse sou eu". Em 20 de novembro de 1978, aos 28 anos, Scott Newman morreu de overdose acidental de álcool e drogas. A perda mergulhou Paul Newman em uma espiral de culpa que o assombraria pelo resto da vida. Em suas memórias, ele confessou seus maiores arrependimentos. Eu ficava pensando que ele estava passando por uma fase de mau julgamento típico da adolescência. Newman escreveu: "Nunca pensei que seria fatal". Ele se questionava incessantemente, se perguntando se havia algo que pudesse ter feito. Haveria alguma maneira de eu lhe dizer que ele não precisava ser como eu, que não precisava fazer coisas machistas e que podia simplesmente ser ele mesmo? A dor era tão profunda que ele admitiu: "Muitas vezes me ajoelhei e pedi perdão a Scott". Essa dor silenciosa tornou-se o combustível oculto para uma missão compartilhada que definiria a segunda metade de suas vidas. Conforme envelheciam, tanto Newman quanto Redford se concentravam cada vez mais em uma crença em comum. Como disse Redford, se você tem a sorte de ter sucesso, deve retribuir de alguma forma. Para ambos, essa não era apenas uma boa ideia, era um princípio orientador. Eles usaram sua fama e fortuna para construir legados que sobreviveriam a qualquer filme. E fizeram isso lutando pela independência. Para Paul Newman, o caminho para retribuir começou em sua própria cozinha. Ele começou a engarrafar seu molho de salada caseiro para presentear os amigos. O molho se tornou tão popular que ele, junto com seu amigo A.E. Hotchner, decidiu transformar isso em um negócio chamado
Newman's Own. Desde o início, Newman fez uma promessa: doaria 100% dos lucros para instituições de caridade. Essa decisão lhe deu total independência financeira de Hollywood para financiar as causas que lhe eram caras. Ao longo dos anos, a Newman's Own doou centenas de milhões de dólares para milhares de instituições de caridade. Seu projeto mais pessoal surgiu diretamente de sua dor pessoal. Em 1988, ele fundou o Hole in the Wall Gang Camp, um lugar onde crianças gravemente doentes podiam escapar de seus tratamentos e simplesmente ser crianças. Era um lugar de diversão e travessuras, construído em memória de um filho que ele não conseguiu salvar. O acampamento se transformou na Serious Fun Children's Network, uma comunidade global de acampamentos que já ajudou centenas de milhares de crianças e suas famílias. Nesse trabalho, Newman não era um ator interpretando um herói. Ele era um herói de verdade. Enquanto Newman construía um legado de caridade, Robert Redford construía um legado artístico. Ele estava cansado do sistema de estúdios de Hollywood, que, em sua opinião, sufocava a criatividade e ignorava vozes únicas. Assim, em 1980, fundou o Instituto Sundance em Utah. Seu objetivo era criar um espaço onde cineastas independentes pudessem desenvolver seus projetos e nutrir seus talentos, livres do controle dos estúdios. Essa iniciativa deu origem ao Festival de Cinema de Sundance, que se tornou a plataforma mais importante para o cinema independente no mundo, lançando as carreiras de inúmeros diretores e roteiristas. Assim como Newman conquistou independência financeira para sua filantropia, Redford criou independência artística para uma nova geração de contadores de histórias. Eles travavam batalhas paralelas, usando seu sucesso para empoderar outras pessoas, e durante todo esse tempo, apoiaram-se mutuamente. Compareceram aos eventos um do outro e se ajudaram financeiramente. Era uma parceria discreta, construída sobre o entendimento mútuo de que seu verdadeiro propósito ia muito além das telas de cinema. Por anos, os fãs clamaram por um terceiro filme. Por que a maior dupla de Hollywood nunca mais se reuniu depois de Golpe de Mestre? A verdade é que não foi por falta de tentativas. Por mais de 13 anos, Redford Newman e o diretor George Roy Hill buscaram ativamente outro roteiro que pudessem fazer juntos. Mas a meta estava impossivelmente alta. Eles sabiam que já haviam alcançado o mesmo sucesso 2 vezes e se recusavam a fazer um terceiro filme apenas por dinheiro ou nostalgia. Não conseguiam encontrar uma história especial o suficiente para fazer jus ao legado de Butch Cassidy e Golpe de Mestre. Chegaram perto apenas uma vez. No final da década de 1990, Redford adquiriu os direitos do livro de Bill Bryson, A Walk in the Woods, Uma Caminhada na Floresta, uma história sobre 2 amigos mais velhos que se reencontram durante uma caminhada pela trilha dos Apalaches. Parecia perfeito, uma história tranquila, focada nos personagens, para 2 ícones veteranos. Redford apresentou o projeto a Newman, mas nessa altura, a saúde do seu velho amigo já estava debilitada. Newman sentiu-se demasiado velho e incapaz fisicamente de lidar com as exigências do papel, e com pesar, recusou-o. Ele só apareceria em mais um filme com atores reais, Road to Perdition, Estrada para a Premonição, antes de se aposentar. A oportunidade se perdeu para sempre. Nos últimos meses de vida de Newman, enquanto ele lutava contra o câncer, Redford foi visitá-lo em sua casa, em Connecticut. Ele sabia do acordo, e Newman sabia do acordo. O fim estava próximo, mas eles não falaram sobre isso. Não havia necessidade de despedidas lacrimosas ou grandes discursos. Em vez disso, sentaram-se e conversaram sobre o que lhes preocupava, a eleição que se aproximava, política e o que precisava ser feito no mundo. A amizade deles foi real e presente até o fim. Paul Newman faleceu em 26 de setembro de 2008, aos 83 anos. O mundo lamentou a perda de uma lenda. Homenagens foram prestadas por todos os lados. Mas a declaração mais importante veio de seu amigo mais antigo. Foi curta, simples e impactante. Robert Redford disse: há um ponto em que os sentimentos transcendem as palavras. Perdi um verdadeiro amigo. Minha vida e este país são melhores por ele ter estado aqui. No fim, o que Robert Redford finalmente revelou não era uma rixa secreta ou um segredo obscuro de Hollywood. Foi a história silenciosa de 50 anos de uma irmandade forjada em um ato de lealdade, testada pela fama e aprofundada por uma dor que só eles podiam compreender. O mundo viu 2 estrelas de cinema, mas Redford viu um irmão. E em um mundo de celebridades efêmeras, seu verdadeiro legado duradouro não reside apenas nos filmes icônicos que fizeram, mas na rara e genuína amizade que compartilharam.